Durante sessão da CPI do MST, que ouviu o general G. Dias, conhecido como general do Lula, o deputado Evair Vieira de Mello dirigiu duríssimas palavras ao ex-ministro de Lula, apontando que ele foi utilizado como um fantoche. O deputado relembrou fatos do passado de Lula e de Dilma, presidentes que o general já tinha servido, e questionou como um general das Forças Armadas se presta a isso. O deputado também lembrou fatos da carreira do militar, questionando como ele pôde chegar ao cargo de general. Evair de Mello apontou que o general já estava ao lado de Lula desde antes do resultado das eleições e questionou por que ele não alertou o presidente sobre as consequências de se aliar ao MST. Ele disse: "Eu fico me perguntando como o senhor não alertou o Lula que o MST tem uma ficha criminal extensa e, naturalmente, seria um risco, até para a estabilidade do governo dele, o Lula aceitar o apoio do MST." O deputado afirmou: "Os atos do dia 8 não podem ser isolados, porque o senhor é o homem da inteligência. O senhor não pode falar que... ou o senhor era um boneco, porque ou a ABIN falava com o senhor ou falava com quem? Até onde eu sei, o Papa não estava à disposição para receber o relatório da ABIN. O senhor era o homem de informação, da inteligência, da segurança da presidência da República, de um mosquito voando a uma bomba estourando, se não passava pelo senhor... ou os seus subordinados não o respeitavam na competência do cargo, ou o senhor não tinha prestígio nenhum. Estava ali meramente para ocupar o cargo. Muito me admira, porque o senhor conhece os protocolos de segurança de Brasília e o senhor me parece que passou omisso a tudo isso." Mello apontou: "Não me assusta muito quando o senhor diz isso, porque o senhor aceitou servir ao governo do Lula. E, possivelmente, pelo tempo que o senhor passou lá, imagino que o senhor tenha ouvido triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, terreno do Instituto Lula, doações ao Instituto Lula, caças suecos, Guiné Equatorial, BNDES, Costa Rica, quadrilhão do PT, Nestor Cerveró, Zelotes... e mais uma ficha corrida longa de crimes, dos quais o Lula, depois, com o compadrio de quem tinha poder para isso, prescreveu, enfim." O deputado fez um paralelo da alegação de desconhecimento sobre os atos do dia 8 de janeiro com os atos do MST ao longo dos governos petistas. Ele disse: "O senhor estava muito próximo ao governo Dilma quando das invasões do STF, quando das invasões no governo Lula e no governo Dilma, no Congresso Nacional. Ou o senhor não sabe que o MST invadiu o Ministério da Agricultura e destruiu tudo por lá? Seria demais, né, o senhor estar no GSI e isso não chegar ao senhor. Imagino que tenha chegado. O senhor não ter o MST no radar de movimento a ser monitorado, isso é alarmante. O senhor estava lá quando o STED lhe disse: eu vou invadir propriedade, eu vou destruir patrimônio. O senhor estava no governo quando o MST destruiu uma fazenda de pesquisa de material genético lá no Rio Grande do Sul. O senhor estava em um cargo de inteligência do governo. Então, olha a responsabilidade que o senhor tinha na mão e parece que não exerceu o cargo que tinha para ela. A impressão que se tem é que o senhor se encantou pelo poder." O deputado questionou: "O senhor percebe a gravidade dos fatos e a responsabilidade que o senhor assumiu? O senhor não exerceu." O deputado perguntou ao oficial se não alertou o presidente sobre os avanços de um movimento pela América Central e do Sul, apontando consequências para o Brasil. O deputado disse: "Não consigo acreditar que o senhor não participou do planejamento do grupo que tirou o Lula de Brasília no dia 7 de janeiro. Se o senhor não tem essa informação, o senhor está sendo abandonado na cova dos leões." Mello prosseguiu: "Se o senhor não participou, então está completamente desprestigiado. Não respeitaram a sua patente nem a sua lealdade." Evair de Mello disse: "Sinta-se desprestigiado, colocaram o senhor lá para ser um boneco de fantoche." O deputado acrescentou: "Se o Lula manda na Petrobras, a roubalheira na Petrobras foi a mando de Lula."
O senhor tem noção? Eu estou preocupado, porque pelas respostas que o senhor está dando, o senhor era um boneco de fantoche. Volto a dizer, é preciso rever os critérios de formação das Forças Armadas. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das Cortes Superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 25 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhor relator, olhando aqui o histórico do nosso G. Dias que se faz presente, eu queria pedir a gentileza aqui do delegado Éder Mauro de levar a cópia desse documento ao general, que possivelmente, como ele tem dito, não sabe de muita coisa. Talvez esse fato aí remonte a essa informação. Por favor, gostaria que gentilmente entregasse ao general. General, o senhor que prestou serviços naturalmente às Forças Armadas, pelo seu histórico apresentado, comecei a ficar preocupado. Como que alguém que tem o seu histórico, desde a escola de formação básica, chegue a general? Eu, naturalmente, não conheço o critério de promoção das Forças Armadas. Mas, diante do exposto e dos documentos que temos em mãos, inclusive eu vou querer conhecer esses critérios, porque me parece que... Eu acho que as Forças Armadas, os critérios, quem escreveu os critérios, possivelmente alguém que tem o comportamento desde a escola, jamais chegaria a general com uma mancha dessa no currículo. Passei para Vossa Excelência, não, desculpa. Levei em mãos, como eu disse no começo, nós estamos com 43 anos da prisão do Lula. No dia 19 de abril de 80, os agentes estacionaram em frente ao sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, Diadema, e enquadrou na Lei de Segurança Nacional e prendeu o Lula
por ser anarquista, subversão à ordem política e social e por promover greve. Possivelmente esse histórico do Lula o senhor conhece. Até porque é público, se não conhece, estou passando agora inclusive a ficha da prisão do seu líder, porque em algum momento o senhor aceitou um convite político do Lula para poder exercer esse cargo. O senhor tem conhecimento disso, até porque no governo passado o senhor foi um homem de confiança do Lula. Por que eu digo tudo isso? Porque o senhor também foi liderado pela Dilma, a qual tem no seu histórico, acho que o senhor conhece o histórico também civil da Dilma, e possivelmente no convite que lhe foi feito para trabalhar no governo Dilma, o senhor considerou o histórico da Dilma. Os crimes do qual ela participou, ela se envolveu ao longo da sua história. Tudo isso, General Marco Edson Gonçalves Dias. O senhor foi anunciado pela equipe de transição em dezembro de 22. Anunciado para ser chefe do GSI, na verdade, só estava retornando do lugar que o senhor esteve por muitos anos, ou muito próximo a esse cargo. Em 2012, durante o governo Dilma Rousseff, o senhor estava na 6ª Região Militar, no estado da Bahia. Em 2012, o senhor foi afastado da função quando do ato da greve dos policiais no estado da Bahia, aonde o senhor, naquele ato, o senhor teria sido filmado e flagrado comemorando o seu aniversário com os grevistas. Por isso o senhor foi afastado do cargo, não sei se foi preso ou se foi, aí eu não sei a consequência disso. Portanto, o senhor é reincidente com a conivência com esse tipo de coisa. Mesmo assim, o senhor chegou, ato contínuo, o senhor chegou a ser chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da Dilma. Complicado para o general, né? Explicar na história fatos iguais a esse. Somado a isso, o senhor não pode ser omisso, porque o ato do MST não é um ato isolado. O senhor participou do processo eleitoral que levou Barrabás à presidência da República. E, naturalmente, o senhor conhece os protocolos. O senhor não estava de férias viajando, o senhor sabia disso. E lá, ainda na campanha eleitoral, o MST anunciou apoio ao Lula. Declarou apoio ao Lula. Possivelmente, o senhor é um homem de confiança, da boa relação, tem um histórico pessoal de proximidade. A imagem do senhor era muito forte do Lula no mandato passado, né? O senhor, por inúmeras vezes, esteve ao lado do presidente Lula. Eu fico me perguntando como o senhor não alertou para o Lula que o MST tem uma ficha criminal extensa e, naturalmente, seria um risco, até para a estabilidade do governo, o Lula aceitar o apoio do MST. Até pela amizade que o senhor tem com ele, pela proximidade que o senhor tem com ele, eu imagino que o senhor teria feito isso. Não vou perguntar, porque possivelmente o senhor não vai responder mesmo, mas eu admiro muito o senhor ter deixado, como amigo do Lula, e pela patente que tem, ter deixado o MST se aproximar do presidente Lula. Os atos do dia 8 não podem ser isolados, porque o senhor é um homem da inteligência. O senhor não pode falar que ou o senhor era, desculpa a expressão, é um boneco. Porque ou a ABIN falava com o senhor, ou falava com quem? Que até então eu sei, o Papa não estava à disposição para receber o relatório da ABIN. O senhor era um homem de informação da inteligência e da segurança da presidência da República. De um mosquito voando a uma bomba estourando,
se não passava pelo senhor, ou seus subordinados não lhe respeitavam na competência do cargo, ou naturalmente o senhor não tinha prestígio nenhum, estava ali meramente para poder ocupar esse cargo. Muito me admira, porque o senhor conhece muito bem os protocolos de contenção de Brasília, imagina que o senhor conhece os protocolos, naturalmente as cores, né, branca, verde, azul e vermelho, o senhor conhece esse alinhamento, e o senhor naturalmente também parece que me passou omisso a tudo isso. Portanto, não me assusta muito quando o senhor diz isso, porque o senhor aceitou a servir um governo do Lula, e possivelmente o tempo que o senhor teve lá ao lado dele, ainda no mandato anterior, imagino que o senhor tenha ouvido o triplex de Guarujá, sítio de Atibaia, terrenos do Instituto Lula, doações do Instituto Lula, os caças suecos, Guiné Equatorial, BNDES, Costa Rica, quadrilhão do PT, Nestor Severo, Zelotes, e mais uma ficha corrida longa de crimes, do qual o Lula, inclusive, depois com um compadrio, com quem tinha poder para isso, uns prescreveram, enfim. Mas são palavras que possivelmente passavam. Algum problema no seu microfone, hein, deputado? Não, eu tô... Tá liberado. Tem 9 minutos. Troca de microfone aí, por favor. Essas palavras, possivelmente, imagino, que são termos que eram muito corriqueiros no dia a dia, até porque fez parte de todo esse alinhamento. O MST também. O senhor estava muito próximo ao governo Dilma, muito próximo ao governo Lula, quanto das invasões do STF. Pelo MST. Quanto das invasões do governo Lula e do governo Dilma, do Congresso Nacional. Ou o senhor não sabe que o MST invadiu o Ministério da Agricultura e destruiu tudo lá? Ah, porque aí também seria demais, né? O senhor estando no GSI, e isso não chegar ao senhor. Imagino que isso tenha chegado. Portanto, se o senhor não tinha o MST no radar de movimento a ser monitorado, isso é alarmante. Porque o senhor estava lá quando o Stedley, líder do MST, disse: eu vou invadir, eu vou arrancar seca, eu vou invadir propriedade, vou destruir patrimônio. Porque eu só estava no governo quando o MST destruiu uma fazenda de pesquisa de material genético lá no Rio Grande do Sul. O senhor estava no cargo de inteligência do governo. Não vou listar os crimes porque são públicos, imagino que o senhor saiba todos eles, porque isso interfere na relação de segurança institucional. Então, olha a responsabilidade que o senhor tinha na mão e parece que não exerceu o cargo que tinha para ela. A impressão que se tem que o senhor se encantou pelo poder, que dizem que o Barrabás é assim mesmo. Ficou perto dele, o tapa-ouvido se apaixona. Porque a serpente é assim. A serpente é assim. Não, eu não chego perto, não. A serpente, na Bíblia está lá com Eva e Adão que fez. Aquilo é uma serpente. Dissimulado, descabilidoso, mentiroso. Que ele diz que é mentiroso. É a primeira vez que eu vejo um presidente da República dizer que ele é mentiroso. Porque quando ele criou aqueles números, e muitos números de factoide ele criou, ainda que o senhor estava presente lá, até por uma relação, porque cria estabilidade, eu imagino que deveria ser uma função estratégica quem estava próximo de alertar, ô Lula, você está mentindo. Mas ele diz que não liga para isso, que, enfim, ele constrói número e tudo isso mais. Aí eu pergunto, porque eu vou chegar a essa construção, porque o MST faz parte dessa dissimulação. E são esses camaleões da política e dos movimentos que operam como base revolucionária, anarquista, de um governo. Vou repetir sempre. O líder deles é Fidel Castro. O líder deles é esse cara da Venezuela aí.
Que é Pinto. Então você percebe, general, a gravidade dos fatos e da responsabilidade que o senhor assumiu, aceitou o convite, e o senhor não exerceu a competência que tinha. O senhor não exerceu. A pátria, a nação, imagino, eu honestamente não conheço tudo das Forças Armadas, mas o senhor deveria ter, imagina que entre os generais, desculpa a expressão popular, tem uma resenha, que não seja oficial, mas vocês conversam entre vocês. O senhor nunca repassou aos seus colegas generais essa preocupação do histórico do seu presidente, do histórico da sua presidente, do risco de um movimento como esse, que na América Central é orquestrado, que está lá prendendo padre, cometendo assassinatos, destruindo patrimônios, sendo um aliado do narcotráfico. Nós somos muito próximos disso. Está muito próximo, porque a Venezuela está muito próximo de nós apresentarmos aqui os documentos, dinheiro da Venezuela para a política brasileira. O dinheiro da Venezuela que veio para alimentar esses movimentos políticos. Falta muito pouco para chegarmos aqui, porque já sabe, agora está muito perto disso. Já está comprovado. O senhor tem noção de que as Farc tinham relação com o MST? Imagino que sim, porque quase todo mundo sabe disso. Oficiais, membros do MST que saíram daqui para se reunir na fronteira com o membro da Farc, de dinheiro da Venezuela vindo para alimentar essa cadeia da política da esquerda brasileira. Então, eu espero, se o senhor falou que tem filhos, tem netos, dá tempo de pedir perdão para os seus filhos e para os seus netos, por não ter exercido a plenitude da competência do cargo onde o senhor estava. Isso é muito grave, porque isso, na verdade, assim como eu estou prestando conta para os meus filhos, que eu sou parlamentar, presto conta dos meus filhos todos dia a dia, para os meus pais, porque eu sou filho de família tradicional, o seu Jair Dondelaide, que a minha mãe fala todos os dias, tenha vergonha na cara para voltar para dentro da minha casa. Não desonra o mandato que tem. Você tem princípios e valores que, pautado pela Constituição, que é a lei, mas um homem que tem princípio e valor de formação de pai e mãe temente a Deus, a lei só ajuda na organização da sociedade, mas não precisa disso para se comportar. Então eu disse para o senhor, estou muito triste. E os atos do dia 8, o senhor foi primeiro-ministro exonerado. Quem não deve, não teme, já. Não deve, não teme. O senhor possivelmente falou com o Lula no dia 7. O senhor falou com a BIM no dia 7. Se não falou, vaza. Eu não consigo acreditar que o senhor não tenha falado com a BIM no dia 7. Eu não consigo acreditar que o senhor não participou do planejamento do grupo que tirou o Lula de Brasília do dia 8. O Lula foi tirado daqui. Se o senhor não tem essas informações, de novo, o senhor está sendo jogado na cova dos leões e eles vão abandonar. Isso é a índole deles. Eles já rifaram a turma deles. Tem gente que não está nem no nosso meio mais. A história deu para eles um outro destino. Então, se o senhor não participou do movimento para tirar o Lula de Brasília, o senhor completamente desprestigiado. Não respeitaram a patente, nem o cargo e nem o histórico que o senhor tem até de fidelidade. Se o senhor não conversou com o Lula no dia 8 de manhã, se o Flávio Dino não conversou com o senhor no dia 7, no dia 8, se a BIM não conversou, se a Polícia Federal não conversou, está errado. Sinta-se um homem desprestigiado. Colocaram o senhor lá para ser um boneco de fantoche e, naturalmente, os outros atos estão postos aí. Porque o Lula sabia. Eu quero ver a cariação, o senhor e o cara da BIM. Ah, quero ver. Vai ser divertido. Porque a BIM está dizendo que falou. A Polícia Federal está dizendo que falou. A NTT está dizendo que falou. E o senhor está dizendo que não sabia? Eu quero ver a cariação. O senhor e o diretor da BIM. Portanto, essa ação do MST, ela é uma continuação disso. Dessa dissimulação. Acabar de dizer que o Lula manda na Petrobras. Acionista da Petrobras. O mundo que está nos ouvindo. Foi dizer que o Lula manda na Petrobras. Se o Lula manda na Petrobras, a roubalheira da Petrobras foi a quem? A mando do Lula. Porque já que ele manda, já que a Petrobras tem um dono,
Então, só tem noção, assim, é uma reflexão mesmo assim, eu estou preocupado. Porque eu nunca imaginava que, pelas respostas que o senhor está dando e pelas indagações, o senhor era um boneco de fantoche ali onde o senhor estava. Ninguém dava obediência para o senhor. Não respeitaram minimamente a competência que o senhor tinha. Volto a dizer, é preciso rever os critérios de promoção das Forças Armadas. Com esse histórico, chegar general, teve falha no sistema de seleção. Talvez com outros também. Acho que isso até é o motivo aqui. Então, para poder finalizar, é lamentável que alguém de 40 anos, que fez o histórico, me parece, pelo que fez por esses fatos, não percebeu o movimento terrorista, movimento que é contra os valores, que é contra a República, que é contra a democracia, que tem presentes que manda o governo. O MST tem mais poder no governo do que o senhor tem. Muito obrigado. Com a palavra, deputado.